Novo ano, nova vida. Será mesmo? Nessa época, a maioria de nós traçamos muitos planos e metas. Nos engajamos em novos hábitos, desejamos cuidar da nossa saúde, pensamos em como passar mais tempo com as pessoas que amamos e criamos a expectativa de que nos próximos 365 dias muitos sonhos sejam realizados. A mudança do ano marca a mudança de ciclos e é maravilhoso que tenhamos esperança por aquilo que está por vir. Afinal, a palavra de Deus diz que grandes coisas tem o Senhor para nós. Mas também é um fato de que as coisas não mudam de uma hora para outra. Se entramos em um novo ano com práticas antigas, provavelmente viveremos as mesmas coisas do ano anterior. Pensando sobre isso, nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma reflexão através da Bíblia sobre como tornar 2024 o melhor ano da sua vida até aqui. Oi gente, feliz ano novo, é muito bom estar mais um ano aqui com vocês. Caso você não me conheça, meu nome é Daiane Viana e por aqui eu compartilho reflexões sobre Jesus e o seu reino. E eu quero aproveitar que nós estamos no início do ano e quero compartilhar com você 5 pontos que eu acredito que podem te auxiliar no processo de tornar o ano de 2024 o melhor ano da sua vida. Eu vou seguir esses pontos na minha vida e eu espero que esses pontos te ajudem também. Ponto número 1. Priorize o seu relacionamento com Deus. Priorizar é tornar prioritário ou privilegiar algo. Você já viu uma pessoa que é privilegiada? Uma pessoa privilegiada, ela tem o direito de estar à frente. Permita que no ano de 2024 o Senhor esteja à frente da sua vida e Ele seja a sua prioridade. Muitas pessoas começam o ano colocando como meta o relacionamento com Deus, manter a constância no relacionamento com Deus durante todo o ano. Mas com o passar dos meses, acabam trocando as prioridades. Tem algo sobre isso que eu já vivi e eu quero compartilhar porque às vezes você se identifica. Em todos os anos, eu costumo colocar a priorização do meu relacionamento com Deus como uma meta do meu ano. Mas alguns anos atrás, eu acabei me abraçando muitas atividades e me envolvendo com muitas questões até que eram coisas de Deus. Coisas da igreja, coisas no serviço ao Senhor. E eu abracei tantas coisas que eu acabei, na minha mentalidade, ficando sem tempo para o Senhor. E o pouquinho de tempo que eu tinha ainda o meu devocional, meu tempo diário com o Senhor, nos 15 minutos, eu estava muito cansada e eu sentava na presença de Deus e falava: Senhor, o que está acontecendo? Eu tenho esse tempinho aqui, mas eu nem tenho cabeça para ler a minha Bíblia, para conversar com o Senhor. Naquele momento, o Senhor chamou minha atenção, Ele me disse: filha, não é que você esteja sem tempo, é que você não está me priorizando no seu tempo. Justamente naquele período, eu ouvi um testemunho que transformou a minha maneira de ver a vida. Era um testemunho da Heidi Becker, ela é uma missionária em Moçambique, e ela é uma grande mulher de Deus, que eu tenho muita admiração, e ela prega o evangelho em todo mundo. E ela disse o seguinte: olha, eu tenho tantas coisas para fazer, que no início de cada dia eu separo algumas horas para mim estar em oração. Porque se eu não começar os meus dias em oração, eu sei que eu não vou conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer. E essa frase dela me impactou tanto, porque naquele momento a minha ótica era a seguinte: olha, eu não posso tirar algumas horas para eu ler a palavra, para mim estar em oração com o Senhor, porque se eu tirar esse tempo, eu não vou ter tempo para fazer tudo que eu tenho para fazer, até coisas que eu faço em nome de Deus. Mas ela trouxe uma perspectiva diferente, que era: se eu não tiver o meu tempo de oração, se eu não tiver o meu tempo com Deus, então eu não sou capaz de fazer tudo que eu tenho que fazer. E se a gente para pensar, a gente entende que a gente só negligencia o nosso relacionamento com Deus quando a gente não entende que é justamente o nosso relacionamento com Deus que nos sustenta para que a gente viva todo o restante de maneira plena. E o que vai tornar o meu ano e o seu ano de 2024 extraordinário é justamente viver ele na presença de Deus. Bom, agora a gente vai para o ponto 2. Aprenda a cuidar de corpo, alma e espírito. Lá em 2 Tessalonicenses 5:23 vai falar o seguinte: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós cristãos costumamos priorizar o nosso espírito e achar que apenas o cuidado com o nosso espírito é importante. Mas a própria palavra de Deus vai dizer que o Senhor espera encontrar todas essas áreas irrepreensíveis na sua volta. Eu vou destrinchar os 3 pontos e eu vou começar falando do espírito. Quando nós nascemos nessa terra, nós nascemos em carne, mas a palavra diz que toda pessoa que se rende a Jesus Cristo passa pelo novo nascimento
então agora nasce do Espírito. A Bíblia vai dizer que assim como um bebê nasce, precisa passar por um processo de amadurecimento até chegar na fase adulta, nós, quando nascemos em Espírito, também passamos pelo mesmo processo. De início, é nos dado leite, ou seja, um alimento menos sólido, até que a gente vai alcançando a maturidade espiritual e a gente consiga digerir um alimento mais sólido da palavra de Deus. A Bíblia também mostra que é esperado que haja esse crescimento de maturidade espiritual. Lá em Hebreus 5, a partir do 11, Paulo estava falando provavelmente com cristãos que haviam parado de crescer no lado espiritual da vida deles. E além de falar, olha, vocês já deveriam estar muito mais à frente do nível que vocês estão, ele também vai falar de pessoas que já estão no nível que eles precisariam alcançar. E ele diz que essas pessoas chegarem no nível de discernimento entre o bem e o mal pelo exercício constante. Nós queremos cuidar do nosso espírito, nós precisamos nos expor ao Espírito de Deus. E existem inúmeras maneiras para a gente fazer isso, como ir à igreja, participar de uma comunidade local, ter amigos que também buscam a presença de Deus, ter uma leitura constante da palavra de Deus, ter momentos de adoração e buscar constantemente manter uma comunhão com o Senhor durante todos os dias da sua vida. A alma diz respeito a tudo que passa na nossa mente e no nosso coração. Muitas vezes nós não conseguimos viver os propósitos de Deus porque nós temos problemas na alma ainda não resolvidos. Que tipo de problemas são esses? A falta de revelação da identidade, por exemplo, a falta de perdão, a amargura, tudo isso são coisas que vão se amontoando na nossa alma, que podem virar crenças limitantes e mentiras que a gente vai acreditando. Por exemplo, às vezes Deus pode te chamar para uma coisa porque você tem um problema na sua alma não resolvido, às vezes um problema de baixa autoestima. Você não vai conseguir viver aquilo que Deus está te chamando, porque a baixa autoestima não vai permitir que você dê um passo de fé em direção ao que Ele está te direcionando. E existem alguns caminhos que podem facilitar esse cuidado com a alma, como por exemplo, a leitura de livros que falam sobre isso, ou conversas vulneráveis com pessoas que você tem confiança para ter esse tipo de conversa, ou até mesmo tratamento terapêutico. E o terceiro ponto é o cuidado com o nosso corpo. Pensa em todos os planos que você tem para 2024. Você vai conseguir viver eles se o seu corpo não estiver bem? Provavelmente não. Nós precisamos de um corpo saudável para que a gente viva a plenitude de tudo que Deus tem para nós nessa terra. Para isso, nós precisamos ser intencionais em cuidar do nosso corpo. Precisamos cuidar do tipo de alimento que nós estamos consumindo e até tentar fazer alguma atividade física. Gente, esses foram os dois primeiros pontos. Enquanto eu estava editando esse vídeo, eu percebi que a partir do terceiro ponto, a bateria do microfone acabou, então eu não vou conseguir utilizar. Mas eu decidi dividir esse vídeo em duas partes. Essa é a primeira parte, na semana que vem eu posto a segunda parte com mais 3 dicas sobre como fazer de 2024 o melhor ano da sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você. Deixa uma curtida, comenta aqui embaixo aquilo que o Senhor falou ao seu coração e se inscreve no canal. Deus te abençoe e até mais.